sou sem ti. Nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Aleluia! Oh, Pai bom, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez filhos, Pai. O Senhor nos resgatou, o Senhor pagou o preço por nós, Pai, para que pudéssemos estar aqui, Senhor. Aleluia, juntos, Pai, te louvando, te adorando, bendizendo o seu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem muito mais para as nossas vidas, Pai. Aleluia, obrigado, Senhor, porque o que o Senhor preparou, Pai. Aleluia, para os seus filhos, Senhor, é muito mais, Pai. Eu te dou graça, Senhor, por esta noite, Pai. Eu te dou graça, Senhor, pela tua unção, Senhor, tocando, ministrando, Senhor, nos corações, Pai, trazendo acréscimo, trazendo despertamentos, Pai, trazendo direções, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelos olhos iluminados, Pai. Obrigado, Senhor, pelo espírito de sabedoria, Pai. Cada dia mais cheios de ousadia e intrepidez no seu espírito, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez entender que não é pela nossa força, Pai, não é pela nossa capacidade, Pai, mas é pelo seu espírito, Pai, é pela tua unção, é por aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Aleluia, não é por aquilo que nós vamos fazer, Senhor. Oh, Pai, mas o Senhor nos chamou como cooperadores do Senhor, Pai, para pegar juntos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela graça, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Obrigado porque é o Senhor que nos assiste, Pai. O Senhor é que nos unge, é o Senhor que nos capacita, Pai. É o Senhor que depositou os dons, Pai. Depositou os talentos, Pai. É o Senhor que nos encheu, Pai. É o Senhor que nos chamou, Pai. O Senhor é aquele que chama e capacita, Pai. É o Senhor que levanta, Pai. É o Senhor que unge, Pai. O Senhor é que faz, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Vasos de barro, Pai. Vasos de barro, Senhor, para te honrar, Pai. Vasos de barro, Senhor, para ser cheios, Pai. Para ser canais de bênção, Senhor. Para sermos, Senhor, canais de bênção, Senhor, para esta geração, Pai. Oh, Pai bom, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco, Pai. Obrigado porque o seu Espírito, Ele nos assiste, Senhor. O seu Espírito nos ajuda. Oh, Espírito Santo, obrigado pela tua presença em nós. Obrigado, Senhor, pela sabedoria, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor tem dado muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Antes mesmo de pedirmos, antes mesmo de sabermos, o Senhor já está. O Senhor já está provendo, o Senhor já está abençoando, o Senhor já está guiando, o Senhor já está direcionando. Oh, Pai bom, obrigado, Senhor. Somos gratos, Senhor. Somos gratos, Senhor. Somos gratos, ó Pai. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai bom, obrigado, Senhor. Aleluia, Pai. Eita, Rabacê, que teremaraнаsto. Oh, Pai bom, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eita, eita. Deus é bom, irmãos. Aleluia, podem se sentar. Obrigado, banda, vocês são simplesmente o sucesso do Senhor nessa terra. Aleluia, obrigado, Pai, por esses ministros, Senhor. Obrigado pela fidelidade, Pai, no coração deles, Senhor, em te servir, Pai. Obrigado, Pai, porque eles nos ajudam, Senhor. Aleluia, eles nos despertam a cada dia o quanto nós somos filhos, o quanto nós temos no Senhor. Aleluia, aleluia, Pai. Aleluia. Vamos fazer uma declaração, irmãos. Vamos começar declarando a palavra. Amém? Vamos declarando fé. Amém? É de fé em fé. Nós crescemos é de fé em fé, é todo dia, é de porção em porção. A gente não dorme pequeno e nasce grande não, a gente vai caminhando passo por passo, mas é para cima, amém? É passo por passo, é um por um, amém? Então vamos declarar,
Aleluia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou fazer tudo aquilo que meu Pai mandou fazer. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Lugar de obediência. Eu aprendi com o ministro. Lugar de obediência, lugar de segurança. Aleluia. Onde o Senhor, eu tirei os óculos, não estou vendo ninguém. Vocês podem fazer cara feia, que eu não estou enxergando ninguém. Vocês podem fazer cara feia, porque eu não estou enxergando. Então não vou ser impactado hoje. Aleluia. Glória a Deus. É porque eu esqueci o outro óculos mesmo, irmãos. Não, eu esqueci o outro óculos. Esse aqui é o que lê. Glória a Deus. Ah, não, isso de pertinho assim eu vejo. Eu não vejo é longe. Eu só não vejo o que eu não quero. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. O pastor nos convidou para começarmos a falar um pouco mais sobre o Ministério de Socorros. E a gente não pode falar de Ministério de Socorros sem falar desse livro maravilhoso aqui, o livro Em Busca de Timóteo. Eu sei que a maioria de vocês conhece esse livro, já viu na livraria, vale a pena investimento. É um livro que você lê uma vez, aí lê outra vez, e aí quando você acha que já sabe de tudo, você lê outra vez e continua lendo. É aquele livro que você precisa de umas doses diárias para despertar, para te lembrar para que o Senhor te chamou, para que o Senhor te criou. Amém? Então eu só vou começar esse livro, a ideia não é ministrar todo ele, né? Senão a gente precisaria ir até às 5 da manhã do mês que vem. Então, não dá, né? Então, a gente vai aos pouquinhos aqui, ministrando aos pouquinhos a respeito dele. Amém? Aleluia. Eu achei interessante que Yara começou a falar aqui dos dons, né? Dos dons do ministério. E ela falou sobre o Ministério da Reconciliação. E ela também chegou, na quinta-feira passada, chegou até a falar sobre o Ministério de Socorros também. Eu falei, Deus é gracioso. Deus é bom, né? Deus é bom porque ela parou bem aí. Aleluia, senão ia dar problema, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, amém? Ele é responsável pela sua dieta, amém? Então, todo alimento espiritual, a gente está no melhor lugar, tá bom? Aqui é o lugar de crescimento, aqui é o lugar da gente estar se alimentando da palavra, recebendo da unção, sendo ministrado, sendo corrigido, sendo ajustado, para que a gente esteja crescendo e avançando, amém? Para que a gente esteja dando fruto, e muito fruto. Amém? Glória a Deus. Então, nós vimos ali que alguns foram chamados para ser ministros dos 5 dons. Amém? Só para lembrar, né? Didática, aula. Amém? A gente vai se lembrar. Ah, eu quero me desculpar que não deu tempo de fazer aqueles slides bonitos que a Yara faz, gente. Não deu. E ia ser difícil concorrer com ela também. Eu ainda quero saber quem é o editor dela que faz aquelas coisas bacanas daquele jeito lá. Eu tentei, tá? Eu tentei, mas não deu certo. Falei, não vai dar tempo, não vai ficar bom igual. É melhor a gente tentar imaginar como é que seria o slide. Ia ficar bom, hein? Bacana. Amém. Alguns, então, eles foram chamados para ser ministros dos 5 dons. Lembram deles? Apóstolo, né? Ela fez até a didática lá, né? Apóstolo, aquele que toca em todos os dons, né? Ela falou lá sobre o profeta, amém? Falou sobre... Quem mais? O evangelista, amém? Falou do pastor e falou do mestre, amém? Então, esses foram chamados, alguns desses foram chamados na igreja. Com que propósito, gente? Para a edificação da igreja. Eles têm um chamado, eles têm um propósito, amém? Edificar a igreja. Para quê? Para que a igreja esteja crescendo, amém? Só que não é só eles que estão envolvidos nisso não, né? Todos nós também temos um chamado para sermos os ministros da reconciliação. Fala aí, eu tenho um chamado, que é reconciliar o mundo com Deus. Porque Deus já está reconciliado com o mundo, gente. Amém? Então é para reconciliar o mundo com Deus. Amém? Para pregar as boas novas. É para isso que nós fomos chamados também. É o ministério individual de cada um, não é o ministério do pastor, não é o ministério da esposa do pastor, nem do auxiliar, do pastor auxiliar. É o ministério de todos nós. Amém? Glória a Deus. Mas e aí o ministério de socorro, gente? Onde é que entra isso? Quem são esses ministros de socorros? Então a gente vai saber um pouquinho, destrinchando um pouco o que é o socorrista. Né? Quem que é o socorrista?
aquele que presta socorro. Alguém que presta socorro, que promove estabilidade, que adiciona força, que sustenta, que auxilia. Esse é o socorrista. Amém? E ministro, quem é ministro? Ministro é aquele que serve a Deus e aos outros, ao próximo. Amém? Glória a Deus. Então, socorrista é aquele que promove a estabilidade, adiciona força, sustenta e auxilia, e ministro é aquele que serve a Deus. Amém? E quando junta os dois, o ministro de socorros é alguém que auxilia a outros, que provê estabilidade, adiciona força, sustenta e oferece suporte através dos serviços. Ministro de socorros é um ministério da igreja também. Amém? É um ministério e é trabalho. É um ministério tão ungido quanto o ministério dos 5 dons. Amém? Porque sem o ministério de socorros, a igreja não existiria. Também precisa, toda a igreja vai precisar. Porque eu sempre lembro da andorinha que sozinha não faz verão. Um pastor sozinho também não faz o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por pessoas. Amém? E é formado por gente que precisa ajudar outras pessoas também. Glória a Deus. Então é sobre esse assunto que nós vamos destrinchar um pouquinho. Eu quero que vocês abram comigo Atos 6. Vamos começar a ler a palavra, porque senão vão dizer que eu não li a palavra. Atos 6. Atos 6 fala dos primeiros ministros de socorros da igreja. Glória a Deus. Eita glória. Vamos abrir aqui. Atos 6. Ah, tem aqui também, ó. Tem aqui a versão NVT? Coloca para mim Atos 6, versículo 1, por favor. Eu vou confirmando na minha Bíblia se é isso mesmo. Que às vezes eu anoto diferente e daí não acha, né? Atos 6, verso 1. Aleluia. Vamos lá então. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Amém? Então estava faltando alimentos para uns e o pessoal estava reclamando, o negócio não está certo, não está bom, não é desse jeito, não pode ser assim. Por isso, os 12, os discípulos, eles convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados. Algumas versões diz de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, e nós os encarregaremos deste serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. E a ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármeras, Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. E estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Muitos sacerdotes também se converteram. Aleluia. Eita, Deus bom. Estava havendo um problema na igreja, amém? Estava tendo falta de mão de obra. Pessoas estavam precisando pegar junto com os discípulos. Porque, de repente, a igreja que tinha 120 pessoas, numa atacada só, num dia só, numa jogada do Espírito Santo, ela cresceu 3.000 pessoas. Aí Pedro vai lá e pega de novo 5.000 pessoas, e só contavam homens. Então imagina o quanto de gente já tinha essa igreja. Imagina o departamento infantil dessa igreja, porque o pessoal naquela época tinha menino. Gente do céu, como tinha menino. Imagina o tamanho do departamento infantil para a quantidade de professores que precisava para cuidar. Aleluia, gente. E a igreja, ela estava crescendo e os 12 já não eram capazes mais de dar suporte para aquela igreja toda. Então, o que eles fizeram? Levantaram os primeiros ministros de socorros para começar a ajudar na igreja. Amém? Para dar aquele suporte, para dar aquele auxílio para eles. Para que eles pudessem se dedicar à oração e à ministração da palavra. Glória a Deus.
Glória a Deus, porque se eles ficassem servindo às mesas, quem ia pregar? Quem ia levar? E o interessante é quem eles chamaram. Eles chamaram 7 homens, e a característica desses homens, além de serem respeitados, além de serem de boa reputação, ou seja, nós queremos que alguém distribua os alimentos. Estão reclamando que os alimentos não estão sendo distribuídos da forma correta. Algumas viúvas não recebem, outras recebem. Então, não podia ser alguém de reputação suspeita. Tinha que ser pessoas de boa reputação, que você confiasse para fazer aquela tarefa. Amém? Só que não pediram só pessoas de boa reputação. Eles pediram, o requisito era que eles fossem também cheios do Espírito. Cheios do Espírito e o que mais? E de sabedoria. Gente, venham, assim, pensando rapidamente, para que precisa de tanto cheio do Espírito para distribuir um pouco de comida? Não parece um negócio muito... E ainda impuseram as mãos. Aleluia! Ainda impuseram as mãos sobre eles para fazer esse trabalho, distribuir as comidas, para cuidar da portaria, para servir uma água, para cuidar da comunicação, para cuidar da transmissão, para cuidar das redes sociais da igreja. Para quê? Não está bom ser de uma boa índole, já uma boa reputação, uma pessoa... Já estava bom, né? Mas o que o Senhor estava ensinando para eles? Esse é um ministério tão importante dentro da igreja quanto aquele ministério dos 5 dons. É tão importante quanto. É um ministério, é um chamado espiritual, é algo espiritual. Aquilo que nós fazemos no natural é algo espiritual. Quando você está servindo uma água aqui, a palavra diz que aquele que honra o dom, honra o profeta, no dom de profeta, mesmo que esteja servindo um copo de água, ele vai receber do dom de profeta, ele vai ser galardoado. Isso é espiritual, gente. Aquilo que nós fazemos na igreja é espiritual, é um chamado, é um dom para fazer aquilo, tem tudo isso. Há imposição de mãos para você fazer aquilo. Amém? Porque essas pessoas são importantes, elas são tão importantes quanto os dons ministeriais. Amém? Aleluia! Então essas pessoas precisavam ser cheias do Espírito, e não somente isso, cheias de sabedoria também. Aleluia! Porque você imagina que você vai distribuir comida, e você vai chegar nas pessoas, imagina uma igreja de 5.000 pessoas, 5.000 homens, quantas mulheres e quantas crianças. Você vai chegar lá para distribuir comida, você acha que aquela pessoa só está precisando de comida? Ela está precisando de oração, ela está com problema com o marido, a mulher está com problema com o marido está com problema de outras coisas, amém? As crianças estão doentes, precisam de ajuda. Você acha que você vai só levar comida lá? Você vai levar também a unção do Senhor, você vai levar a palavra, você vai levar conforto, vai levar alegria, vai levar refrigério. E se não for cheio do Espírito, vai querer fazer isso na carne, e na carne a gente não pode. Amém? Então é para ser cheio do Espírito mesmo. A gente precisa estar despertando para isso, que a gente não pode fazer a obra do Senhor, nem que seja servir um copo de água, sem estar cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Amém? Aleluia. Não é para ser um peso, pessoal. Eu não estou vendo a carinha de vocês aí, mas não estou vendo ninguém rindo. Branco eu enxergo, daqui eu enxergo. Aleluia. Mas é para a gente despertar para isso, irmãos. Por que era desse jeito? Por que tinha que ser desse jeito? Por que é importante? Por que o Senhor valoriza tanto essas coisas? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Falamos então quem são os ministros. Falamos sobre Tiago Borba. Interessante. Então a necessidade era distribuição de alimentos, a decisão foi levantar ministros, a solução foi levantar homens para fazer isso, a consequência, eita glória, essa é a parte interessante. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, verso 7, e o número de discípulos se multiplicava. Aleluia! Essa é uma consequência. Quando você tem uma necessidade, você supre essa necessidade com pessoas cheias do Espírito. Existe
paz naquele lugar, existe alegria, o corpo é edificado e há crescimento. Aleluia. Então, quando ministros são levantados, ministros de socorros foram levantados, não foram levantados pregadores. Eu acho que vocês não levantaram pregadores aqui, não. Você não foi chamado para pregar aqui, não. Você foi chamado para servir as mesas. Foi para isso que você foi chamado. E porque levantaram essas pessoas, houve crescimento. Crescimento na igreja. Houve satisfação, houve paz, houve alegria, as pessoas foram supridas, elas se sentiram acolhidas e houve crescimento naquele lugar. Pessoas foram acrescidas. Então não é só importante, isso é importante porque também está relacionado com o crescimento da igreja. Quando a igreja se envolve com as obras, com o trabalho da igreja, nem que seja para servir um copo de água, a igreja cresce. Nem que seja para servir as mesas, a igreja cresce. Nem que seja para cuidar lá do estacionamento, lá do trânsito, lá fora da portaria, a igreja cresce. É quando cada um começa a pegar a sua parte no quinhão ali, pega a sua parte, fazendo cada um a sua parte, é que a igreja cresce. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Na última conferência nós foram levantados aí o Guga, o Tiago foram levantados, mas não são eles que vão dar o crescimento da igreja. Eles foram levantados ministros, licenciados, para edificação da igreja. O crescimento do corpo, ele vem quando a gente levanta ministros de socorros. Quando a gente pega gente para servir. Jesus ensinou lá para os seus discípulos. O que ele ensinou para eles? Vocês querem ser grandes? Sirvam. É assim que cresce. Quando você sai das fraldinhas, sai do leitinho, já consegue ficar em pé, já está mais crescidinho, mais fortinho, já está na hora de servir. Já está na hora de fazer alguma coisa. Ah, mas não dou conta de fazer muita coisa. Consegue servir um copo? Está feito. Consegue servir um copo? Aleluia. Aleluia, amém? Eita glória, ô Pai bom, Deus é bom. Então na igreja nós temos um cabeça que é Cristo, amém? Nós temos um governo que é o pastor, nós temos os ministros de socorros que apoiam, que auxiliam, os outros demais dons ministeriais, o pastor, a igreja, amém? E nós temos um corpo formado por membros que precisam cooperar. Por que os membros precisam cooperar? Porque foram para isso que eles foram criados, para serem partes de um corpo, como se fosse uma engrenagem, uma de um motor, uma pessoa, uma peça ajudando a outra. Sem uma engrenagem, a outra não funciona. Às vezes você está parado pensando, gente, por que meu ministério não vai, não anda? Por que eu não consigo desenvolver nisso? Puxa vida, o Senhor me chamou para ser mão. Eu não estou conseguindo desempenhar isso tão bem, eu estou meio travado no meu ministério. Eu fui chamado para ser mão desse corpo. Talvez aquele que foi chamado para ser o seu antebraço ainda não esteja pronto, ainda não esteja levantado, ainda não foi despertado. E você está precisando dele. Aleluia. Nós somos partes uns dos outros. Nós cooperamos uns com os outros. Se não fosse assim, o Senhor não tinha distribuído os dons da igreja, para a igreja. Ele não pegou os dons, juntou num pacotinho e colocou na mão do pastor. Falou, pastor, é contigo. Você vai ser como Jesus Cristo nessa terra. Você vai fazer tudo o que for necessário. Não é assim que o Senhor trabalha. Ele pegou e distribuiu os dons para a igreja. Aleluia. Talvez você ainda não saiba qual é o seu dom. Talvez você ainda esteja se perguntando, Senhor, para que foi que o Senhor me chamou? Mas o Senhor te deu habilidades também. Amém? Talvez você saiba fazer algumas coisas, como Aholiabe e Bezalel, né? Acho que eram esses dois nomes dos artífices lá. Aholiabe e Bezalel. Os artífices. O que eles faziam? Eles eram artífices, eles eram carpinteiros, eles eram artesãos, eles faziam coisas. E eles foram ungidos para fazer coisas. O que eles foram fazer? Eles foram fazer as coisas do templo. Eles estavam lá fazendo as coisas para o templo ou para... Acho que foi para o templo. Para o tabernáculo. Isso, para o tabernáculo. A palavra era essa, tabernáculo. Para fazer as coisas para o tabernáculo. Amém?
Então o Senhor deu dons para você também. Você tem esses dons para quê? Para ser uma bênção, gente. Aleluia. Ah, mas eu não curo nenhuma encravada. Sim. Auliabe e Bezalel também não curavam encravada. Amém? Mas abençoaram tanto o povo de Deus, investindo a sua vida no templo ali. Amém? A gente tem que tomar cuidado com uma coisa que a gente chama de ativismo também. Que às vezes a gente acha que é só fazer. Faz, e é fazer. Não para nem para perguntar ao Senhor, o que o Senhor queria que eu fizesse mesmo? Eu já saio fazendo. Amém? Mas tem outro extremo, né? Tem do 8 ao 80, né? Não, enquanto o Senhor não falar o que é para fazer, eu não movo uma palha. Eu não saio daqui, não faço nada. Copo de água é muito. De jeito nenhum, porque o Senhor tem que falar comigo antes. Glória a Deus, glória a Deus. E até lá, as mãos estão precisando dos antebraços, os antebraços estão precisando do cotovelo, o cotovelo está precisando do ombro, e a mão está lá pronta para servir, mas não consegue ainda, porque ela precisa do dom que está na sua vida. Uns precisam dos dons que estão na vida do outro. Nós estamos para cooperar uns com os outros. Amém? Então não se sinta em momento nenhum, se o diabo mentiu para você, que cai essa mentira agora, que você não tem nenhum dom, que você não tem nenhuma capacidade, que você não tem nenhum talento, que você não pode ajudar em nada aqui nessa igreja. Se você não participa de nenhum departamento, eu acredito que não tenha esse caso aqui, se você não participa de nenhum departamento, ore ao Senhor, fala, Senhor, muda meu coração, porque eu quero servir, o Senhor me chamou para servir a igreja, o Senhor me chamou para ser bênção. Aleluia, o Senhor depositou em mim um dom, o Senhor depositou em mim algo que pode abençoar alguém, eu quero saber o que é. A palavra diz que a gente tem que procurar com zelo os melhores dons, que nós procuremos esses zelos então, amém? E que sejamos uma bênção, foi para isso que o Senhor nos chamou, amém? Glória a Deus, eita glória, aquele relógio ali, acho que agora ele deu uma disparada, ele acelera do meio ali, ele vai acelerando, gente, vamos lá. Na maioria das vezes que se tem um problema na igreja, a solução está, ou são pessoas. Quem disse isso foi Tiago Borba quando esteve aqui. Quando você tem um problema na igreja, a maioria das vezes você tem com pessoas. Assim como a igreja antiga, a igreja primitiva, tinha um problema lá de pessoas, de alimento, de murmuração. O povo já estava murmurando porque não recebia comida. Aí você fica, o povo murmura por qualquer coisa, fica com fome para ver se é bom. Aleluia. Igreja local, aleluia. Todos que servem são ministros de socorros. Com exceção do pastor, todos são ministros de socorros, todos ali estão para servir. Amém? Lideranças, liderados, pastores auxiliares, ministros de louvor, estamos todos lá para servir. Estamos todos para servir. Amém? A igreja, unidos num único propósito, que é servir ao Senhor, atender aos planos e os projetos do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Qual é o meu papel nisso tudo? Abra lá, Efésios 4:11. Efésios 4:11 fala novamente a respeito dos dons ministeriais. Amém? É bom que a gente ouça de novo as mesmas coisas. Yara leu sobre esse versículo e eu queria só repassar um ponto mais uma vez com vocês. Efésios 4:11 diz assim, na NVT, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos, diga todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Aleluia! Ele faz de todo
ele faz que todo o corpo, versículo 16, ele faz que todo o corpo, me diga de novo, todo o corpo, se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, cada parte, cada dedinho, cada junta, cada parte do corpo, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Crescimento vem quando cada um começa a fazer a sua parte. E para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia, aleluia. Tem que ter amor, irmãos. Não adianta só fazer, não. Amém? É por isso que o fruto do Espírito é amor. Porque sem amor, quando você junta ali ferro com ferro, sai o quê? Sai fogo, sai faísca. Amém? É desse jeito mesmo. Então, quando a gente começa a trabalhar junto, aí o fruto do amor também é exercitado. É porque é aí que você percebe que o irmão que anda juntinho de você é aquele mesmo que pisa no teu pé. É aí que você descobre que você tem que amar o irmão. Aleluia! Que ele não é perfeito. Aí você descobre por quê? Porque a palavra não é a palavra que diz que a gente precisa conhecer alguém, a gente precisa comer 1 quilo de sal junto com ela. Amém? É aí que a gente vai começando a conhecer as pessoas. E a gente conhece, aleluia, não é para amar porque ela é boa, não, a gente ama porque o Senhor é bom mesmo. Amém? A gente ama de propósito, a gente faz de propósito, a gente faz com propósito também. Amém? Aleluia. Então o que a gente viu aqui? Que quando cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. A igreja cresce quando você pega junto, quando ele pega junto, quando todo mundo pega junto. Amém? Glória a Deus. Diga aí, eu sou parte do corpo. Eita glória. Eu ajudo meu irmão a crescer. Eu ajudo minha igreja a crescer. Eu ajudo o corpo de Cristo a crescer. Aleluia. Glória a Deus. Que essas palavras caiam no coração e gerem despertamento. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Ô, Pai bom. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa interessante, eu sei que alguns já conhecem essa alegoria, né? O livro fala a respeito de um líder que ele perdeu 30% da sua igreja. A igreja estava indo bem, mas ele perdeu 30% da sua igreja. Teve um problema, um ministro, parte da diretoria, resolveu fazer algo diferente. Falou, cara, eu posso fazer muito melhor que isso aqui. Eu vou fazer melhor. E esse ministro fez um racha, uma divisão na igreja. Levou 30% da igreja. Triste. Aí esse mesmo líder, ele começou um novo trabalho. Ele falou, vou começar um novo trabalho, vou fazer uma... A igreja ainda continuava com 2/3, beleza, mas eu vou começar um trabalho num local distante, vou enviar para lá um casal, para eles começarem uma obra nova. E aí ele começou a investir nessa obra, todo dia ele pegava junto com aqueles ministros que estavam lá, eles estavam indo bem, mas de repente deu tudo errado. E ele estava junto todos os dias, mas deu errado. Caíram em tentação, tiveram um problema lá e perdeu aquela nova obra também. Então esse líder, ele além de perder 1/3 da sua igreja, quando ele começou uma obra, ele perdeu 100% da igreja, daquela igreja que estava começando, daquela pregação, daquela congregação. Esse líder, ele tinha um parente próximo, ele começou a fazer, um pastor, um excelente pregador e um grande pastor, começou uma obra e nessa igreja dele tinha alguns problemas. A igreja dele tinha pessoas que competiam entre si, os líderes da igreja competiam entre si, muito competitivos. Eles queriam saber quem que era o melhor, quem que era o que vai fazer mais coisas, e tinha um tesoureiro também problemático, ele desviava os recursos da igreja. E a igreja passou por problemas de evasão
em massa. Glória a Deus pelos tesoureiros fiéis. Glória a Deus. E esse líder, que era parente do anterior, ele passou por umas situações também, porque ele tinha uma turminha bem impulsiva na turma, dentro da equipe dele. Que saía no braço mesmo. Deu problema, saía no braço. De qual líder você gostaria de fazer parte? Essa é uma pergunta boa, né? De qual líder que você? Daquele que perdeu 1/3 ou daquele que tinha os liderados concorrendo entre si, querendo saber quem que era o maior, que discutia um pouquinho, esquentava o pavio, saía no braço, puxava a faca para o outro e falava, então vem, resolve na peixeira. Aleluia. E o tesoureiro ainda desviava as verbas. Não era um bom lugar, né? Não parece uma boa igreja para a gente estar plantado, né? Só que é interessante que ele fala que esses líderes, quem eram esses líderes? E quais eram os problemas dessa igreja? Será que o problema dessa igreja estava na liderança? A liderança deixou o negócio correr meio frouxo, e aí o pessoal fazia o que queria. O primeiro líder é o Senhor, é o Deus Pai, que começou no céu com todo mundo, com todos os anjos, um deles, um querubim, mais alta patente, se rebelou. Vocês conhecem a história, amém? E levou consigo 1/3 dos anjos. A obra que esse líder tentou começar numa terra distante se chamava Jardim do Éden. Ele enviou Adão e Eva para aquele lugar e eles caíram. O segundo líder é Jesus Cristo. O segundo líder é aquele que veio para nos salvar, mas ele tinha uma equipe terrível. Era uma equipe de 12. Eram homens, alguns iletrados, eram pescadores, e eles não tinham entendido bem a mensagem ainda. Então eles estavam lá competindo quem era o maior, quem é que vai sentar à direita, quem é que vai sentar à esquerda na hora do reino. Eita glória! Será que o problema realmente estava na liderança? Ou será que estava nos liderados? Aleluia! Boas lideranças, elas precisam de bons liderados. Ela precisa, por quê? Porque é uma via de mão dupla. A liderança inspira esses liderados, e esses liderados, eles pegam junto e acrescentam força, acrescentam suporte, acrescentam vontade para fazer as coisas, capacidade para realizar as coisas. Sem essas duas partes, nada pode ser feito. Precisa de um cooperando com o outro. Lógico, precisamos do apoio do Espírito, sabedoria e tudo mais, mas para fazer as coisas, um homem só não pode fazer. Nunca o Senhor quis que um homem só fizesse todas as coisas. Quando a gente vê na palavra, a gente vê Moisés que tirou todo aquele povo do Egito lá. Quando eles saíram do Egito, Moisés se viu com uma multidão de mais de 1 milhão de gente, de pessoas lá, também contando só homem. Imagina a quantidade de gente que saiu do Egito. E ele passava da manhã até a noite julgando as causas de cada um. O sogro Jetro de Moisés foi lá visitá-lo, né? Ele tinha deixado a esposa com as crianças lá com o sogro falou, vou devolver esse povo lá para ele. Quero saber o que esse camarada está fazendo lá. Aleluia. E aí ele chegou lá e viu o que estava acontecendo. Moisés, do início do dia até o final do dia, julgando as causas. E o sogro falou, olha, vou te dar um conselho. Você ouve aí o conselho, você sabe que às vezes a gente acha que não precisa, né? Mas a gente pode ouvir os conselhos. Conselhos de homens sábios a gente pode ouvir, tá? E você pode meditar sobre aquilo, se aquilo é realmente algo que o Senhor gostaria que você estivesse fazendo. E o sogro trouxe aquela mensagem para ele, e ele falou, você vai morrer fazendo isso, cara. Você está morrendo. Vai morrer você e vai morrer esse povo aqui, porque você começa de manhã cedo, vai até a noite e não resolveu 1/10 do seu problema. Levanta pessoas fiéis, levanta pessoas capacitadas, treina essas pessoas, coloca ela para resolver problemas de 10, aquelas coisas mais simples, coloca mais capitães de 50, que ele chamou, capitães de 100, capitães de 1000, levanta pessoas fiéis para te ajudar nesse trabalho. Amém? Não era um trabalho que Moisés tinha que fazer. Moisés tinha um período que ele precisava fazer alguma coisa, que era lá com o faraó.
É ele que estava resolvendo a parada lá, porque ele era a boca de Deus com o faraó. Mas a partir dali ele não precisava mais estar sozinho. A partir dali ele podia levantar os seus ministros de socorros. Amém? Para que as coisas pudessem estar fluindo. Para que nem tudo não precisasse chegar nele e ele não precisasse decidir tudo. Amém? Então é preciso que a gente entenda que nenhuma obra ela pode ser feita de maneira solitária. Nós não fomos chamados para sermos cavaleiros solitários. Não, eu vou resolver a parada sozinho porque eu sou bom. Não existe isso. Amém? O Senhor nos chama para sermos cooperadores uns dos outros. E é por isso que Ele fez essa distribuição toda de dons na igreja. Amém? Misericórdia, esse relógio, gente do céu. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de passar para vocês a respeito também de Paulo. Paulo passou um momento muito difícil na sua carreira, no seu ministério. Teve um momento que ele estava preso. Ele estava preso em Roma. Já eram seus últimos dias de ministério. Ele estava preso em Roma e ele precisava de algumas coisas. Lá em 2 Timóteo é relatado nas cartas que ele enviou a Timóteo que ele diz para Timóteo: Timóteo, todos da Ásia me abandonaram. Paulo foi um grande ministro. Ele levou o evangelho para a Ásia, por todos os lugares do Império Romano, onde ele podia chegar, ele chegou. Onde ele podia estar, ele esteve. Ele abriu igrejas, ele fundou igrejas, ele levantou pessoas, levantou ministros, abençoou, curou, ensinou, fez o que foi possível, o que ele podia fazer, ele fez. E nos últimos dias, quando ele estava preso, ele escreveu essas cartas para Timóteo: todos da Ásia me abandonaram. Demas me abandonou. Todos me abandonaram. Ninguém ficou na minha defesa. Quando eu estava para ser julgado, estava lá, ninguém veio na minha defesa. Vem depressa, traz a minha capa, os pergaminhos. Se apressa, vem antes do inverno. Vem antes do inverno. Paulo estava sozinho, precisando de uma roupa, porque estava começando o inverno. Precisava dos seus pergaminhos e estava pedindo para Timóteo: Timóteo, você para mim é como um filho. Você é como um filho, vem depressa. Imagina um homem como Paulo pedindo: vem depressa. Traz a capa, não esquece da capa. Está frio aqui, vai ficar muito mais frio ainda. Traz os livros que eu quero ler, eu quero trazer os livros. Paulo era esse que precisava de alguém como Timóteo. Estando preso, não tinha outro como Timóteo. Vemos um outro exemplo de um ministro que também esteve sozinho e que o Senhor também nunca o chamou para estar sozinho. Elias, depois que ele fez toda a chacina lá dos profetas, dos 450 profetas de Baal, ele recebeu uma ameaça de Jezabel e ele fugiu. Fugiu, foi para a caverna, ficou escondido e ele ficou deprimido lá. Por quê? Porque estavam perseguindo ele. Nem parecia mais aquele homem que ousadamente fez um sacrifício, fez fogo do céu cair e sacrificou 450, matou 450 profetas. Mas ele estava sozinho, cansado, deprimido também. E ele estava lá pedindo a morte. Ele disse assim: estou sozinho, não tenho ninguém. É melhor que eu morra. Parafraseando. Ele também estava sozinho. Mas o Senhor fala para ele: Elias, você não está sozinho. Tem mais 7.000 que não se renderam. Às vezes a gente acha que está sozinho. Às vezes o líder acha que está sozinho. Porque quando às vezes ele chama para orar às 6:30, só aparece uns ali. Aleluia. Irmãos, eu sei que todos temos compromissos, todos temos afazeres, mas, eventualmente, se o Senhor te tocar, se o Senhor te coloca no coração para estar junto da liderança, amém? Essa é uma oportunidade.
É uma oportunidade de você estar junto. É uma oportunidade de você estar crescendo. O pastor várias vezes tem chamado alguns de nós para estar orando com ele antes dos cultos, estar orando, tá? E às vezes a gente acaba esquecendo. Ih, rapaz, tinha um compromisso lá com o pastor. Passou, esqueci. E para Elias ele falou, olha, tem 7.000 ainda que não se dobraram. E tem mais, faz o seguinte, unge Azael, rei da Síria. Unge Jeú, rei sobre Israel. E unge Eliseu como profeta no seu lugar. Tinham todos esses para fazer. Até o inimigo, um rei ímpio, ia ser levantado para fazer a obra do Senhor. Aquilo que ele não tinha completado a obra, não tinha feito ainda. O Senhor ia levantar um rei chamado Jeú, um homem chamado Jeú, que não era lá da casa de Acabe, que era um homem que havia se guardado, que era para ser levantado. E esse homem, se você lê na palavra, lê lá nos livros de reis, esse homem dizimou todos os profetas de Baal do meio do povo de Israel. Acabou com todos eles. E aquela mulher, Jezabel, aleluia, misericórdia aquela mulher. Aquela mulher, Jezabel, que pôs medo no profeta. Quando ele chegou, ele só chegou, olhou para os eunucos e falou, quem está comigo? 13 eunucos falou, eu estou. Então joga essa mulher daí de cima. Pronto, acabou a novela, acabou o problema. Foi assim, ele não pôs um dedo nela. Os próprios eunucos que jogaram ela de cima lá. Aleluia. E nem corpo para enterrar não teve, porque os cães comeram toda a carne dela, ela virou esterco, virou adubo. Amém? Então o Senhor, Ele levanta pessoas para estarem juntos. A Elias, o Senhor ele levantou Eliseu, que estava junto com ele o tempo todo. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu preciso ser um Eliseu? Não, que eu preciso estar junto. Que eu preciso estar junto, porque é estando junto que a gente vai ser edificado. O Senhor chamou 12 para quê? O Senhor chamou 12 para estarem junto com eles. Para que Ele pudesse ensinar para eles, para que pudessem mostrar para eles. Ele pregava para a multidão e chamava os 12. Vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Entendemos nada. Nada. Então eu vou explicar para vocês aqui. Então ele estava fazendo o quê? Ele chamou os 12 para perto para ensinar. Ele chamou os 12 para perto para serem edificados. Amém? Então, eventualmente, o pastor chama 12 ali dentro. Gente, vem aqui, vamos orar, gente, vamos orar. Estejam comigo. Orem comigo. Jesus, quando estava nos seus dias mais difíceis, os últimos dias, o pastor até ministrou, ele estava angustiado, ele estava suando gotas de sangue. Ele queria alguém para orar junto com ele. Ele chamou os 3 mais próximos. Orem comigo, por favor. Estou precisando, orem comigo. Amém? E eles não podiam orar nenhuma hora com ele. Por 3 vezes ele voltou para aqueles que ele tinha chamado para orar junto, eles estavam dormindo. Existem momentos que o líder ele precisa de alguém até para orar junto. É um momento que ele precisa de gente para estar orando junto. Nós somos corpo, nós somos suporte um do outro. É para isso mesmo, eu louvo essa igreja. Porque por diversas vezes as pessoas não sabiam por quê, mas estavam orando por mim. O Senhor mexia o coração delas. Ora, eu gostaria de orar. O pastor estava viajando. A Vanessa, eu tenho uma direção para orar pelo pastor. Vamos orar por ele aqui. Glória a Deus. Glória a Deus que foi um tempo... Eu brinquei até o pastor, a igreja está toda aqui, acho que ninguém morreu, está tudo certo, quero entregar a igreja completa, amém? Glória a Deus, foi um tempo leve, foi um tempo suave, foi um tempo que o Senhor nos guardou, foi um tempo que o Senhor esteve nos ajudando, e eu creio que a cobertura espiritual, aquilo que o corpo de Cristo esteve fazendo dentro da igreja, afetou a minha vida, amém? Então Jesus estava lá precisando de gente para orar, às vezes o que o pastor precisa, às vezes o que o seu líder precisa, é de alguém que esteja orando por ele. Aleluia. Às vezes o que a gente precisa é que estejamos orando uns pelos outros. Amém? E como é que eu vou saber o que a irmã Antônia está sabendo? Está passando, está ela precisando? É estando junto dela mesmo. É estejando uns com os outros ali. Amém?
Ah, mas eu não sirvo as mesas. Então sirva. Às vezes o irmão está precisando de uma cesta, leva uma cesta para ele. Ah, mas a irmã não precisa de cesta não, a irmã anda no carrão. Então leva um bolo para ela, leva uma flor para ela, e vai lá e fala assim, irmã, eu vim aqui, eu quero orar com você. Amém? Quero abençoar a sua vida. Aleluia. Nós devemos sim fazer com propósito, estar abençoando. O Senhor nos colocou a palavra dele no nosso coração para que nós declarássemos. Nós cremos na palavra que ela é verdade, amém? E que nós somos abençoadores, amém? E que a palavra do Senhor é viva e eficaz, aleluia, que ela é semente incorruptível, amém? Então nós podemos lançar essa palavra sobre a vida dos nossos irmãos, podemos, crendo com fé, crendo, falando, semeando essa palavra, declarando essa palavra sobre a vida do meu irmão. Ah, o meu irmão está precisando de provisão, ele está passando por uma situação, eu tenho palavras de provisão para ele, amém? Aleluia! O tempo de semear, o tempo de ofertar e dizimar é o maior momento da gente exercitar a fé, amém? É para a gente vir dançando, o pastor estimula a gente, venha dançando, deposite a sua semente, não perca a oportunidade, amém? A gente tem que semear o tempo todo, é com intenção. Nós ouvimos aqui o ministro vindo aqui, o missionário, ele foi para o Chile com 2 carocinhos de milho no bolso, era isso que ele tinha, 2 carocinhos de milho para lançar naquela terra, e está lá prosperando, está multiplicando, aleluia. Então quando você vem aqui, faça de propósito, mas pastor, eu não tenho mais nada, eu estou precisando, eu estou apertado, saca aí aquelas 2 moedinhas, aquelas 2 sementes, aquelas duas moedas de menor valor que aquela viúva lançou. Pega aquela semente e lança lá. Pai, obrigado, Senhor, porque isso é o que eu tenho hoje. Aleluia, lança a sua semente e declara multiplicação sobre ela. Porque o Senhor não está preocupado com o valor da sua semente. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado onde é que você está colocando a sua confiança. É nele ou nas suas contas, na sua provisão, na sua conta bancária? Onde que está a sua confiança? É no Senhor? Aleluia! Quando o profeta foi lá para a casa de uma viúva, ele podia ter mandado para uma viúva rica, ele mandou para uma viúva que ia comer o último pão para morrer. Aleluia! Último pão, a última refeição. E ele foi lá e ainda pede para a viúva, fala assim, faz o seguinte, prepara um bolo para mim, primeiro, eu vou comer primeiro, e vocês comem depois. Mas a gente ia comer o pão para morrer. Nem para morrer eu não vou ter pão. É isso mesmo. Primeiro para o Senhor. Faz um bolo primeiro, me honra primeiro. Por isso que a gente precisa aprender a honrar. Amém? A gente precisa aprender a honrar. Porque é uma forma de você estar semeando no reino. Semeando em algo que você não está vendo. Honra é semeadura. Honra é semeadura. Você pode honrar alguém com palavras, você pode honrar alguém com a sua vida, você pode honrar com bens, você pode honrar essa pessoa de todas as formas. Respeitando ela, amém? Você pode honrar. E essa mulher honrou. O que aconteceu? Provisão chegou naquela casa, é o que ela estava precisando. A viúva de Sarepta, ela disse que ela não teve falta. Enquanto tinha vasilha, encheu as vasilhas. E o azeite, se vocês se lembrarem, era provisão, era riqueza. Porque aquilo era dinheiro, valia muito dinheiro na época. E não faltou azeite na botija dela, não faltou farinha, ela passou provida por todo o tempo. Eita glória! Honra. E usa a sua semente. E onde estão as suas sementes? Estão no teu coração. Usa essa semente da palavra aí, semeia sim, semeia. Amém? Glória a Deus. Temos muito mais para fazer nesse lugar. O Senhor tem uma grande expectativa na nossa vida. Eita glória. Olha só, 1 hora a mais, gente. Eita glória. Vamos começar de novo. Louvor sobe lá. Eita glória. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. A solução para a necessidade que se levanta contra os líderes que eventualmente se sentem solitários são pessoas como Timóteo, pessoas fiéis, zelosas, comprometidas. Sejamos essas pessoas. Aleluia, sejamos essas pessoas. Correr rápido. Eu descobri lá na conferência que a gente pode correr rápido. Amém? A gente corre rápido e cai.
Aleluia, gente. Eu ainda quero conhecer alguém que caiu assim na frente dos ministros, da diretoria toda do Ministério Verbo da Vida. Aleluia. Alguém falou lá, irmãos, então vou falar por que eu corri, né? Então tem que explicar pelo menos por que eu corri, né? Eu não gosto de correr, né? Esse negócio de ficar correndo, falei, não, mas o Senhor falou. Gente, ó, uma palavra chegou no meu coração. O apóstolo, em algum momento, alguém pregou a respeito daqueles cegos que estavam lá. Jesus falou, olha, cegos não, dos leprosos. Ó, vocês vão aí, vão caminhando em direção aí ao... Ele não fez nada, falou, não, vocês querem ser curados? Vão caminhando lá para o sacerdote e se apresentem para eles. Eu imagino que eles foram caminhando, né? Mas que conselho é esse? Nem pôs as mãos na gente. Falou para a gente ir lá no sacerdote. E eles foram caminhando. Aí um olhando para o outro assim, ué, tu tem orelha? Eram leprosos. Não. Ué, eu tenho orelha. Ei, eu tenho mão. E eles foram caminhando e quanto mais iam sendo curados. Imagina o que esses homens fizeram. Saíram correndo. Aleluia. E eu peguei a palavra. E o ministro falou, se você vai fazer isso, corra. E eu corri. Falei, eu não quero correr pouco não, eu quero correr muito. Mas é muito. Aí você descobre que você não é bom correr de calça. Não é bom correr de sapato. Não é bom correr muito desse jeito, porque você pode cair. Mas outra coisa que eu aprendi é que a gente não deve correr sozinho. Eu vi alguns casais correndo juntos. Eu falei, olha, naquele milésimo de segundo que você vai assim. O filme passando, gente. O que eu estou fazendo aqui? Os meninos estão me vendo. O apóstolo Guto está me vendo. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo parar. Eu não consigo parar. Eu vou cair. Eu estou caindo. Eita glória. E o Senhor falou, quem disse que era para você correr sozinho? Não é para você correr sozinho. Quando você corre sozinho, você vai mais rápido. Você vai muito mais rápido. Doeu, viu? Você vai muito mais rápido. Mas, se você cair, quem é que vai te ajudar? Quando você está correndo junto, talvez você não consiga ir tão rápido, mas você vai ter pessoas para te ajudar o tempo todo, te suportando, você não vai tropeçar, não vai cair. Tropeçou, opa, segurei aqui. Vamos lá, continua. Você está cansado, está diminuindo o ritmo, tem um atrás te empurrando. Eita, vambora, pastor, vambora, pastor, não desanima não. É desse jeito. A gente não para não. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom. Porque em todo o tempo Ele está ministrando aos nossos corações que a gente foi feito para ser membros um dos outros, para sermos cooperadores um dos outros. Não fomos feitos para sermos solitários. Não fomos feitos para andar sós. A palavra diz que aquele que anda solitário, você desconfia, porque ele está procurando seus próprios interesses. Amém? Se tem alguém procurando os seus interesses, ele anda só. Ele está procurando só para ele. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. É para que a gente andasse de bando mesmo. Nós somos aqueles que andam de bando. Somos como as andorinhas. As andorinhas voam de bando. E é assim que a gente anda de bando. Amém? Se vocês já viram as andorinhas no céu, quando está chegando o verão, aquele baile que elas fazem, elas sempre estão de bando. E elas mudam de direção e caminham juntas. E parece uma coisa só, parece um bolo só. Ali com aquele bando junto ali. Um gavião não consegue arrebatar ali, porque ele não consegue nem distinguir. Peraí, qual que eu vou pegar? É uma montanha de andorinha junto. Então elas se protegem quando elas estão voando juntas. Amém? Então uma cuida da outra, uma ajuda a outra. E é para isso que nós somos chamados, para sermos fortalecidos uns pelos outros. Apoio, para dar força. Quando está caindo, o outro segura. Para quando está desanimado, o outro empurra. O outro está cansado, o outro puxa. E vai caminhando, e vamos caminhando. Todos nós fomos chamados. Amém? Lógico, nós somos, quando recém-bebês, recém-nascidos, não dá para pegar o copo que vai derrubar, né? Mas já deu para ficar em pé? Já consegue carregar o copinho? Dá para carregar o copinho. É assim mesmo. Ah, mas quando eu vou entrar no meu chamado? Não sei, quando você edificar o seu irmão, que é o seu braço, quem sabe? Amém? Quando você levantar o seu irmão, que vai ser seu braço, ele vai te ajudar. E você vai entrar no seu ministério.
Amém? Você é missionário? Eu sempre gosto de lembrar de Josafá e Bianca, sempre. Porque ele falou assim, eu tenho um chamado, então vai servir lá no departamento infantil, vai ensinar as crianças. Não, pastor, você não entendeu, você tem um chamado. Eu tenho um chamado para as nações. Isso, vai lá dar aula lá para as crianças ali, ó, no departamento infantil. É lá mesmo que você vai começar o seu chamado. Amém? Ele era professor do departamento infantil e está lá no Canadá fazendo a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês foram edificados? O Senhor é bom. Pai amado, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra, Pai. Eu te dou graça, Senhor, para que essa palavra, Pai, ela encontre um terreno fértil, como uma semente plantada em boa terra, Senhor. Que ela alcance, Senhor, o coração, gere despertamento, Pai. Vidas sejam transformadas, Pai. Ministérios sejam edificados, Pai. Pessoas sejam levantadas, disponíveis para servir, Pai. Eu oro, Senhor, para despertamento, Senhor, porque todos nós fomos chamados para ser os ministros de socorros, Pai, para estarmos cooperando um com os outros dentro da igreja, Pai, para sermos suporte uns dos outros, Pai. Nós não fomos chamados para ficarmos sentados, Pai. Nós fomos chamados para sermos colunas, para sermos suporte, para sermos esteio dessa obra, para estarmos sustentando, pegando junto com o nosso pastor, Pai. Todos, sejam ministros de louvor, sejam líderes de departamento, sejam pastores auxiliares. Pai, nós estamos aqui para cumprir uma missão, para cumprir aquilo que o Senhor colocou no coração desse homem, Pai. O anjo da igreja, para que o Senhor esteja abençoando a vida dele e ele esteja respingando sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem muito mais. Aleluia, o Senhor tem muito mais, porque assim é a nossa vereda, assim são os nossos caminhos. A cada dia, Pai, nós crescemos em fé, a cada dia, Pai, nós crescemos, Senhor, em maturidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças, Pai, e declaro, Senhor, a tua palavra, Pai, aleluia, correndo velozmente, completando a obra, Pai, completando a boa obra, Pai. Ela não volta vazia, Senhor, antes ela cumpre tudo aquilo, Senhor, para o que ela foi enviada, Pai. Em nome de Jesus eu te dou graças. Aleluia, aleluia.